Então, vocês chamam de... Oi, Teodoro, bom dia. Fala, meu caro, bom dia. Tudo bem? Bom, você. Bem também, graças a Deus. Invocado esse fone aí. Isso aqui é esse fone de gamer, né? De gamer, de DJ, sei lá. De- Caramba. Isso aí pra escutar a música até chacoalha a cabeça, né? Isso aí. Vamos lá, cara. Me conta um pouco sobre esse contrato seu, Kamakazi. Eu confesso que eu não tive tempo de ler, não. Vou ler ainda. Mas eu queria entender de você assim, ó. Por exemplo, né? Como a gente tem parceria com a Kamakazi, a gente sabe mais ou menos ali como eles funcionam. Mas eu queria entender do seu lado, né? Qual foi a expectativa, por que você procurou eles, e aí quando você assinou, o que você entendeu, o que você esperava. Porque depois a gente vai entender o que não aconteceu, né? Que eu sei, o Nilson já me passou algumas coisas de alguns. Você tinha uma expectativa e acabou acontecendo de algum outro jeito, né? Pra gente poder unir isso tudo e ter elementos para começar a discutir com eles. Eu acho que a gente tem uma certa abertura, tá, pra gente discutir. Não acho que essa discussão vai ser na mão do técnico ali, a gente vai ter que subir um pouco o degrau, vamos chamar assim, né? Mas vamos fazer o caminho trivial antes de já, vamos dizer assim, gastar todas as balas, né? Antes da gente sair dando tiro. Vamos fazer o caminho trivial ali. E se a gente precisar subir a alçada, a gente sobe. Mas hoje eu queria entender de você, assim, meio que fazer a lição de casa, né? Pra gente chegar mais preparado amanhã. Certo. Eu vou voltar até um pouquinho mais. Em março de 2025, o que acontece? Em 2024, eu assumo a empresa que eu tinha uma sociedade, umas duas pessoas. Tá. E aí eu tinha rompido, né, a sociedade, a gente terminou um empreendimento em 2023. Eu já tinha é, aprovado um projeto na prefeitura para esse empreendimento Ativo 177, que era um empreendimento de unidades com 70 metros quadrados. E nessa outra empresa, esse último empreendimento que nós fizemos, foi o único empreendimento que eu fiz que foi gericado pela Caixa. Na verdade, eu não cheguei a participar do empreendimento, assim, eu participei do comecinho dele, porque em 2021 eu rompo, né, a sociedade, eles continuaram, o meu sócio lá, que tem uma imobiliária hoje, ele continuou tocando a obra, né, fazendo o empreendimento, enfim, aí a gente rompe a sociedade, né, termina a obra, eu ainda fico como responsável técnico, termina a obra em 2023, maio de 2023, e aí eu falo para ele, olha, eu tenho interesse em continuar com a empresa, porque eu era né, eu tinha 33% e era técnico, né, o engenheiro responsável, né. Só que ele, né, ele ficou meio
bravo, meio mordido, né? Não foi uma dissolução de sociedade assim tão amigável, né? Naquele momento, né? Hoje a gente são amigos, tudo, mas naquele momento ali ficou. E aí, né, demorou pra gente entrar num acordo, tivemos, né, tive que pôr advogado, ele também do lado de lá, tal. Nós vamos conseguir chegar num acordo em abril de 2024. Então nós ficamos praticamente um ano ali sem a empresa ter movimentação e tal. E essa obra, essa última obra que nós entregamos pela Domus, né, chamava Domus, ficou com prejuízo de PJ. 1 milhão e pouquinho, cara. Aí eu fiquei com a empresa para pagar o PJ, paguei o PJ, né, em um ano ali, fui terminar de pagar em fevereiro de 2025, cara. Você comprou a empresa pelo prejuízo dela, né? Vamos dizer Pelo assim. prejuízo, justamente. Né, com a intenção de... Já estava com esse projeto aprovado, falei, meu, aí eu, né, pego o Geric, daí ela tinha 9 milhões e pouquinho de Geric ali, de limite de crédito, né? Aí, beleza, daí contratei uma mulher de Hortolândia, chamada Daniela, ela tem um escritório chamado DR9, para justamente fazer esses negócios de Geric, de renovar, essas coisas assim, né? Aí contratei lá, ela era uma correspondente bancária, esse tipo de coisa. Aí uma indicação de uma outra pessoa, fui até ela. Aí ela trabalhou um pouquinho ali o, o imposto de renda ali da empresa, criou algum faturamento ali em 2024, né? Depois que eu adquiri a empresa em abril e tal. Mexeu ali uns pauzinhos ali, eu não acho muito legal isso também, mas aí conseguiu um limite de crédito só de 3 milhões. Aí assim, né, eu era meio inexperiente aí. Consegui um limite de crédito de 3 milhões. Aí eu tinha um projeto aprovado aqui onde eu ativo 177 de 59 unidades. Era 11 pavimentos, tinha 11 pavimentos, era 10 pavimentos de 2 dormitórios, e o último pavimento, o 11º pavimento, fiz 4 unidades de 3 dormitórios, né? Aí ela falou, meu, você tá com o limite de crédito baixo, você vai ter que vender muito bem né, no lançamento, vai ter que vender muito bem para você poder ter fôlego para... Mas negócio... ela tinha colocado um faturamento de quanto para você lembra? Olha, se eu não me engano, 1 milhão e pouquinho, cara. 1 milhão e 200, alguma coisa do tipo. Tá. Por quê? Sabe? Não, aí é coerente com os três. Okay. É coerente? É. Porque o que aconteceu? Tinha algumas pessoas que ainda não tinham passado para o nome o apartamento que tinha comprado nesse último que nós fizemos no Domus. E aí, tipo, né, a contabilidade, nós pagamos um pouquinho de imposto lá. Eu paguei, cara, uns 60, 70 conto de imposto lá. Pra contabilidade jogar, uns 4%, né? O que acontece? A contabilidade jogou que aquela compra tinha sido... Como eles não tinham passado pro nome ainda, falou, vamos conversar com eles, passa pro nome e finge que a compra foi feita mesmo, entrou, né, o dinheiro aqui em 2024. Foi dessa forma. Aí, né, gerou mais ou menos isso aí de limite de crédito. Aí... você ainda conhece o caminho do dinheiro, né? Embora talvez ele não tenha acontecido em 24, tenha acontecido em 23 e tal. Mas tem muito cara aí que inventa os números, cara, e... sorte. Não, sim. Tá cheio de cara assim. Eu também não gosto da ideia, né? Pra ser bem honesto contigo, mas a galera faz. Sim. Como apareceu, viu, o Teodoro? Aqui, cara, já veio uns 4 ou 5 malucos aí falando isso daí, não, meu. Por 30 cruzeiro eu faço um Geric pra você de 100 milhão. Já veio de todo jeito, até de graça. Falou, não, eu faço o Geric pra você e o que for aprovado você me paga X%. E faz, viu? Eu sei, faz. Eu sei que faz. Mas eu sei que não é a questão do valor que você tem lá de Geric, cara. É a questão do seu empreendimento ser saudável e tal. Tudo bem, é um primeiro passo você ter um limite de crédito, né? Um LGC aí.
o limite geral de crédito, o LGCE, que depois é por empreendimento e tal. Então, né, enfim, aí eu tinha essa, né, aí conseguimos um limite de crédito. Daí, como eu, Teodoro, eu tava com a minha credibilidade um pouco ah, Arranhado. arranhada, por causa que esse meu ex-sócio, pô, soltou que, né, eu abandonei a empresa, que eu não terminei o outro empreendimento, que, né, enfim, Deu uma queimada, né? deu uma queimada. Aí eu falei, pô, preciso vender bem, cara. E aí eu tinha também um conhecido aqui, o Marcelo Serra, o nome dele. Ele era tipo um coordenador de vendas, assim, igual o Nielson. Né? Um cara que já trabalhava aqui com caixa, com essas vendas, lançamento e tal. E ele veio, esse cara veio, né, contratei ele também, né, uma porcentagem, 1% lá das vendas e tal. Meu, fizemos um lançamento para esse empreendimento, tal, não vendeu nada, o cara não conseguiu desenrolar nada. Falou, meu, você tem que conseguir o Geric, né? Até ele tinha feito antes de eu ter esse limite de crédito aprovado aí, sabe? Por isso que, né, eu forcei a barra para ficar com o Geric e tal. Aí ele já não tava mais, ele ficou específico de uma construtora de Paulínia. Ele já tava meio com os caras lá, daí ele falou, não vou conseguir te ajudar mais e tal. Abandonou, cara, largou na mão. Foi trabalhar com esse pessoal de Paulínia. Aí eu fiquei com esse negócio na mão, né? Aí como não aprovou, aprovou um limite de crédito muito baixo, falei, putz, cara, vou ter que. O que eu faço agora? Eu tomei um banho de água fria, né? Falei, vou ter que ir pro mercado de capitais. Antes de eu entrar em negociação com a empresa, para ficar com a empresa em 2024, eu já tinha conversado com alguns fundos. Meu, na verdade, não com o fundo, assim, sempre com as administradoras, né? As pessoas que fazem que nem a Macasi, né? Faz a administração do fundo, né? Conversei com o pessoal de Ribeirão, do lado de Socorro aqui, cara, esqueci o. Bragança Paulista. Conversei com o pessoal de São Paulo. Conversei com uns 3, 4 fundos, assim, sabe? Mas nenhum Esse de deles. Bragança eu sei quem é, esse povo é enrolado. Deixa pra lá. É um pai e um filho. É o Luiz. Eu sei O Luiz, isso mesmo. Deixa quieto. Pula É, fora. aí, tá vendo? O que eu falo, né? Deus vai tirando a gente. Conversei, cara, com um monte de gente aí que fala de fundo, até uns caras aqui da região, perto mesmo. Não, eu vou te levar para um fundo e tal. Cara, Não tá aí aqui, eu vi mas que era um. o cartão dele tava em cima da minha mesa aqui até esses dias. Eu joguei fora. Eu sei É, quem leve asset. é esse mesmo. Daniel, 3,6% ao mês. Esses caras são malucos. é isso mesmo. Bom, enfim, cara, não deu certo, assim, ó, conversei com vários, né? Lá atrás, antes de eu ficar com a empresa, aí eu falei, não, vou pelo lado do Geric, que é o melhor. Fui, aí não deu um limite muito legal e tal. Só que eu tinha ido numa feira, acho que em 2023 mesmo, e tinha conhecido o Caio. Eu participei dessa feira, de offsite aí, e eu já conheci o Gilberto do Thier. Aí o Gilberto me apresentou pro Caio. Ele veio dar uma palestra lá, né, na coisa. Me apresentou pro Caio que ele tava montando né, tinha acabado de montar aí Eu fui um dos primeiros parceiros dele. Bem no a começo. Macasi, cara. Ele tava montando a Macasi. Aí, beleza, ficou nisso daí, né? Isso ele me apresentou ele lá em 2023, 2022, 2023, o Gilberto, né? Ficou nisso, né? Falei, beleza, que era aquela época eu tava vendo se eu ia para banco, para mercado de capitais. E aí eu falo, putz, cara, só que aí eu refiz. Aí em março de 2025, deu esse limite muito baixo. Aí essa mulher, a Daniela, falou: olha, por que você não revê o seu projeto? De repente diminui,
faz menos unidades para você, né, conseguir. E talvez eu até deveria ter feito isso, né, ter diminuído, mas mantido as unidades menores e tal. Só que eu botava na minha planilha de viabilidade, Teodoro, e não A fechava a conta não conta. fecha. A Não é, conta não não é fechava. tão simples assim, né? Não é tão simples assim. E a conta. E aí eu, cara, juro por Deus que eu me internei. Eu me internei, cara, na minha cabeça uns 20 dias, Teodoro. Porque, cara, eu tinha, né, comercializado com alguns amigos, tinha adiantado ali um dinheirinho, 200 mil, 100 mil, para fazer lançamento e tudo, cara. Eu falei, cara, putz, e agora? Eu me internei, cara. E nessa internação minha, eu cheguei no ativo 177. Falei, vou fazer menor, mas vou fazer um pouco maior, que eu consigo um valor de venda um pouco melhor e tal. E apresentei, fiz esse projeto novo do ativo 177, que é o que você está vendo aqui. E falei, cara, vou entrar em contato com aquele cara, porque como eu estou trabalhando com o steel aqui no fechamento e tal, e aí eu fiz laje plana e tal, porque, pô, o meu primeiro empreendimento lá, pergunta pro Gilberto pra você ver lá do Itie. Eu tinha feito o projetinho, aí eu fui conversar com o Gilberto em 2023 para fazer ele no estilo. Daí o Gilberto falou: Meu, não vai fechar a conta, faz no bloco de concreto. Eu falei: beleza, vamos fazer no bloco de concreto. Mas quando eu voltei de novo para repensar o projeto, falei: Não, cara, agora eu vou trabalhar com essa laje plana. Bom, enfim, cheguei nesse. E pus na minha planilha de viabilidade, fechou a viabilidade, cara. Aí entrei em contato com a Macasi, com a área comercial da Macasi, né? E mandei o projeto para eles. Falei, olha, estou reaprovando esse projeto aqui na prefeitura, o que vocês acham, né? Mandei a viabilidade, tal, tal, tal. E aí, em julho, né, eles ficaram ali um mês ali fazendo uma análise, um mês e pouquinho, eles retornam e falam, olha, é viável esse projeto, meu. Aí terminei a aprovação dele, pode entrar, Zezinho. Terminei a aprovação dele, aí retifiquei no cartório meu RI, eu já tinha um RI, retifiquei no cartório meu RI e começo a fazer. Aí o que acontece? Como eu tinha o gatilho de obra e de venda para atender, é onde eu trago, aí refiz o projeto, apresento o projeto para dois acionistas, que é o Dantas e o Orivaldo, né, que a gente tem falado aí, né, os projetos, levanta uma grana com eles para atingir o gatilho de obra, que eles tinham colocado 12% de gatilho de obra. Gatilho Mas de até. obra. Aí eu trabalhei em cima. 12% no começo é obra, hein? Aí, ó. Cadê aqui, cara? Peraí, Teodoro. Aqui, ó. Só pra. Eu até coloquei no grupo lá. Aí, ó. Tem uma diligência. Ó. Criando ativos, ativo 177. Ó. Relatório de operação PJ, tá vendo? Uhum. Aí tem um relatório deles aqui de ó, dia 25 de junho. Esse relatório foi junho, ó. 25 de junho de 2025. Aí tem todo um relatório aqui deles, ó, falando dos gatilhos, ó, de toda a diligência, ó, política de crédito PJ, regras gerais, ó. Aí aqui, ó, já saía lá, tá vendo, ó, os gatilhos, a porcentagem de juros e tal. Isso aí tá lá no Drive? Olha lá, ó, pré-vendas, ó, de 11 unidades. Tá no Drive, sim. Tá no Drive, eu coloquei lá, né? Tá. Eu vou baixar isso aí também, então, pra dar uma olhada. Aí, inclusive, o Nielson olha isso aqui e fala, cara, pega essa pesquisa. Aí, o que me embasou? Ó, aqui tá aqui, ó, diligência comercial. Porque por daí eu caí que eu falei, cara, eu vou nessa linha. Ó,
Tem aqui, ó, padrão, é que depois você vai ver lá, tem, ó, padrão médio, padrão econômico, tal. Aí tem aqui, ó, médio, padrão médio, ó, pra você ver. Ó, de 475 mil a 678 mil. Vou ler para você aqui rapidinho, tá, Teodoro? Ó, boa procura, 2.500 unidades de absorção líquida. VGV potencial de 1.225.000. E absorção muito alta. Falei, cara, Esse é o relatório da Prospecta lá. da Prospecta, isso mesmo. Eu falei, cara, de 475 a 678, falei, vou vender na média aí. A minha, é que agora o Nelson arrumou ela, mas era de 550 mil. Falei, cara, eu tô no meio. Falei, vou dar na. E eu falei, cara, eu não tenho nenhum lançamento em Sumaré no padrão médio. Nessa linha. Nessa linha. Eu falei, cara, é poucas unidades, 30 unidades. Eu falei, cara, vou estourar no norte, Teodora. Eu tinha a pesquisa. Essa frase é boa, vou estourar no norte. Falei, cara, falei, meu, sabe quando parece a luzinha? Eu falei, cara, achei o caminho. Eu falei, aí a gente que é cristão, né? Fala, meu, Deus me fez passar por tudo isso, ter que reaprovar, porque ele estava me mostrando o caminho do modelo de negócio que eu tenho que tocar. A gente é cristão, sabe como que é? A gente leva pro lado, né? Sim. Espiritual, a gente escuta isso, né? A gente tenta entender isso. Falei, cara, agora eu entendi por que Deus está me fazendo passar por tudo isso, ter que reaprovar um projeto e pá, e não deu certo ali com a caixa, e vamos ter que não sei o quê. Enfim, chego nisso aqui, porra, beleza. Apresento isso, tanto essa pesquisa para os acionistas como o projeto novo, aprovado em prefeitura, cara, consegui em 30 dias. Fui lá na prefeitura, conversei com o pessoal foi muito bacana comigo lá, cara. Falou, não, a gente entende, tal, meu. Mas soltei lá na mão do pessoal, 30 dias eles reaprovaram o projeto, trocaram o projeto lá, tal. Falei, nossa, beleza. Fui pro cartório, cara, também, meu. Foi 20 dias ali, pá, ativei o coisa. Aí, aí comecei obra. Fazer aqui, né, Iniciar. a fundação, o muro de contenção e tal. Iniciei a obra em setembro. Beleza, saiu a re-ratificação aí do RI. Em novembro eu começo a vender de novo, cara. Solto aí a venda bem caseiro lá, né? Que eu falei, com um conhecido aqui de marketing. Aí trouxe meu tio como corretor, sabe? Um negócio bem caseirão mesmo. E assim, ó, até então, sendo atendido por uma área comercial da Macasi, que falava isso aqui para mim, ó, meu, você precisa atingir esses gatilhos, ó, você tem um crédito, tá aqui, ó, tá aqui, ó, aqui, ó, aqui tá a planilha, ó, você vai ver aí que você tem ela aí, ó. Então tá aqui, ó, quadro de uso e fontes, ó. Financiamento, 7.447.000, ó. Aportes já realizados, né? Tal. VGV líquido, ó, 17 milhões, 500 e pouco. Tem toda uma análise deles aqui. E aí tem uma planilha aqui, uma de liberação de tranches. Que daí, né, eles colocar, ó, vai ser, só lá, 12 tranches de cada uma aí é 1 milhão e pouco, a outra com não sei o quê. Deixa eu... Aqui, ó, VGV inicial de 17 milhões e 700, VGV avaliado, arredondado 18 milhões, ó, a conclusão, ó, análise comercial e de mercado indica boa absorção, ó, a conclusão do relatório deles. Boa absorção para as unidades do empreendimento na região. Os cálculos para a aferição do VGV e recebíveis foram feitos considerando simulação, venda de 11 unidades, unidades 15, 22, 25, a simulação conforme tabela de vendas. Para a sequência da operação, emissão do crédito, se faz necessário o atingimento do gatilho de vendas proposto que será analisado novamente pela Macasi
para verificação da condição. Então estava lá, beleza. Aí aqui está uma planilha com o orçamento da obra, ó, 10 milhões e pouquinho. E aí tem a distribuição que eles falam de aqui, ó, achei aqui. Previsão das tranches, ó. A operação de 7 milhões e 900, porque tinha o 7 milhões e 400 é o crédito para a obra, os outros 500 mil é Macasi. A operação de 7 milhões e 906 será dividida em 12 tranches, com configuração a ser validada na análise final da operação após atingimento dos gatilhos de venda e obra estipulados. Beleza. Então, assim, até então, eu tinha isso aqui, que eu tinha um crédito de 7 milhões e meio, vamos arredondar, 7 milhões e meio para usar na obra, eu ia pagar um FII aqui para Macasi, e isso ia ser liberado em 12 tranches. O que está na minha cabeça? É 12 tranches. O cara atingiu o gatilho, libera a primeira tranche. Eu tenho que caminhar mais um pouco, né? Os caras vão colocar lá um andar na obra, um cronograma físico, que até eu mandei esse cronograma físico para eles. Falei, conforme eu for atingindo o andamento, vai liberando as outras tranches. Foi isso que está na minha cabeça. Falei, nossa, maravilha. Quando chegou em fevereiro, eu sento para conversar com eles. Ó, pessoal, não estou conseguindo vender conforme não. Porém, eu já tinha avançado além dos 12% de obra. Eu tinha os dois acionistas, consegui executar a obra num custo mais barato do que estava no orçamento, adiantei. Então, assim, quando eles fizeram, estava quase em 15%, eu já tinha passado. Aí falei para eles, olha, eu tô sem decorado, mostrei assim, ó, a quantidade de leads que estava entrando, mas a gente não estava conseguindo concluir, porque eu não tinha um decorado para mostrar, mas que, né? Eles levaram para uma comissão de entendimento deles lá junto com o fundo e falaram, não, olha, mesmo você não tendo atingido, aí eu tinha até no momento 5, 6 vendas. Depois aí em março entra mais uma, batemos 7. Eles levaram para a comissão e falaram, olha, mesmo você não tendo as 11 vendas aqui, 10, 11 vendas estipuladas no gatilho de vendas, como você ultrapassou um pouquinho o gatilho de obras, tem o entendimento aqui na comissão de que beleza, a gente vai assinar o contrato de liberação de crédito. Maravilha. Beleza, cara. E aí, o que acontece? Eu já estava, Teodoro, eu já tinha acabado a grana dos investidores, eu já estava com a obra praticamente ali parada. Eu estava no limite, porque o último aporte dos caras foi no dia 10 de fevereiro. Aí eu trabalhei em fevereiro, paguei os caras no comecinho de março, mão de obra, material, tudo que eu tinha comprado, e continuei trabalhando em março. Falei, não parei, porque eu falei, cara, até o final de março, falei, ó, nós estamos assinando tinha entrado no entendimento no final de fevereiro, março deram o positivo de que ia assinar o crédito, falei, agora é o trâmite de... eles falaram, vai demorar uns 20 dias aí para abrir conta escrow, tal, e ir para cartório, nosso contrato. Falei, vou fazer o seguinte, não vou parar a obra, vou continuar trabalhando a obra. Parça, continuei trabalhando a obra e o contrato não saía, cara, para assinar e aquele negócio todo, a área jurídica deles aí. O contrato vem no comecinho de abril. Falei, cara, tem que assinar isso correndo. O Nelson, assinei o contrato de qualquer jeito, velho. Eu agoniado, entendendo de uma área comercial. Assina um contrato, beleza, acho que dia 4 de abril, alguma coisa do tipo, cara. Assina um contrato e ainda vai para cartório. Vai para cartório, dia 23, os caras fazem a primeira liberação de tranche, cara. Eu tava segurando todo o material, já, como é que fala? Boletos atrasados e tal, segurando o pessoal da mão de obra. Falo, não, vai sair o crédito aqui, vai sair o crédito. Cara, quando eles fazem o primeiro aporte, a primeira tranche, e não fica liberada, aí o que acontece? A hora que eu assinei o contrato de crédito, sai o time comercial da Macasi e entra o time técnico. Aí os caras me apresentam, né? Quando eu assino o contrato, uma semana depois, a Alessia, que era a moça coordenadora ali da área comercial,
faz uma reunião comigo, me apresenta o Vitor e o Vinícius, fala, olha, eles que vão operar você daqui para frente. Aí o cara marca comigo uma chamada, ali na reunião ela só apresentou, marca uma chamada para ele abrir o aplicativo aqui na tela comigo e me ensinar a fazer a medição. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, não, peraí. Tá, eu falei assim, eu vou conseguir medir então o que eu já tenho produzido a mais e tal. Não, zerou. Você vai ter que medir daqui para frente. Cara, aquilo foi um banho de água gelada. Porque assim, ó, eu tinha uma tranche liberada na conta, não conseguia usar. Eu falei, aí eles liberaram um crédito. Falou, não, olha, com uma semana de conta escrow, você movimentando a conta, a gente libera 2% desse valor. Aí liberaram 148 mil reais. Sim, uma semana depois, liberou 148 mil reais. Eu usei isso aí para pagar todos os atrasados aqui da mão de obra, dos materiais que eu tinha usado em março. Já estava pagando ali no final de abril já. Usei tudo isso aí para pagar e fiquei zerado. Falei para os caras, ó, meu, eu não tenho mais caixa. Né? Eu usei esse 148 que vocês liberaram para fazer. Aí consegui fazer uma mediçãozinha, porque eu tinha caminhado março inteiro. Consegui fazer mais uma medição aí de mais uns 150 mil reais, cara. Fiz mais uma medição, consegui pagar o que eu tinha andado em abril na obra, porque daí, pô, já tava na primeira laje aqui, primeiro pavimento tipo. Consegui passar o primeiro pavimento tipo, fui pro segundo pavimento tipo, Nelson, que daí foi o que entrou aí já a nossa... Nelson não, pô. Oh. Você falou a primeira vez, eu falei, será que o Nelson chegou? Mas agora insistiu. Ô, Teodoro, o cara tá comigo. É que ele tá na minha frente, esse figura aqui. Calma, tá. Aí, Teodoro, ele... Aí é onde chega, não. Aí no começo de maio, no dia 4 de maio, aí eu, com todo esse imbróglio, conversando com eles, eu reencontro o Ricardo lá, o Ricardo vem, faz o vídeo, fala, não, tô com um sócio que, meu, nós estamos justamente fazendo que você, nesse ponto que você tá e tal. Então, assim, né, respondendo sua pergunta, eu precisei passar por tudo isso para você realmente entender. Então, contextualizar, né? Eu fui atendido por uma área comercial, então assim, ó, eu não tinha expertise para trabalhar com fundo, e até onde eu tenho, baseado em cima desse relatório deles, era o que eu tinha em mente, antes de assinar o contrato, era isso daí, meu, ia liberar as tranches. Então, pô, a hora que veio lá, que ia liberar a tranche de 1 milhão, e liberaram 1.100.000, cara. E aí já tava aqui no contrato que a Macasi ia pegar dos 400, quase 500 mil deles, vamos arredondar, vai, dos 500 mil deles, 2/3 eles já comiam nessa primeira tranche, e o outro 1/3 era dividido em 20 parcelas lá até acabar a liberação das tranches. Então o que acontece? Eu falei, meu, o que veio aqui? Tava todo mundo, cara, o dia que nós assinamos o contrato aqui, ô Teodoro, faltou eu pular desse tamanho de altura, cara. Falei, gente, conseguimos, 2 anos nós batalhando. Falei, agora nós vamos vencer. O relatório na mão. Falei, cara, agora nós vamos vender, porque agora nós vamos subir a torre, cara. Vai depositar, vai 300, vai depositar 1.100.000, 300 mil vai pra coisa, pra Macasi. Falei, nós vamos ficar aqui com 700, 800 pau limpo. Falei, meu, dá pra nós praticamente deixar a torre de pé, vamos fazer o decorado. Falei, meu, agora... Falei, nossa, estouramos no norte. Cara, aí a hora que o cara me chama aqui na chamada, fala, não, ó, você tem que, você poder, esse crédito que tá lá liberado, pra você poder trazer ele para dentro da conta escrow, você tem que fazer a medição aqui dentro do sistema. Eu falei, louco, gente, mas aí eu não consigo. Eu falei, ó, nós vamos quebrar. Eu falei, ó, vai fechar, a obra vai parar. Desde aquele primeiro dia, eu já falei pros caras, eu falei, ó, a obra vai parar. E aí, cara, aí entra, isso já era, né, eles fizeram o primeiro aporte ali uma semana depois, finalzinho, dia 30 ali de abril, aqueles 140 e poucos mil, eu fiz mais uma mediçãozinha, que foi o que eu
Me mantive agora em maio, ô Nelson, trabalhando, pagando as contas e tudo, eu falei para você. E é, caminhamos mais um pouquinho, que nem eu fiz uma mediçãozinha. Caiu aí, Conceição? Ó, fiz uma mediçãozinha sexta-feira passada, caiu o dinheiro, que eles liberam 48 horas depois. Fiz a medição na sexta, que é todo dia 20. Eu tenho que botar as evidências até dia 20. Todo dia 5 e dia 20. Então eu boto as evidências 2 dias antes. Sempre eu tenho que botar até o dia 3 e sempre que botar até o dia 18. Então dia 19 foi na sexta, eu botei ali quinta ou sexta-feira, agora não lembro, eu botei as evidências. Foi na quinta. Botei as evidências, o Nelson estava aqui, né? Botei as evidências, aí faz o pagamento, como caiu sábado e domingo, caiu ontem, né, Conceição? Finalzinho da tarde, aí 44 mil reais. Porque além, aí como eu já tinha acesso à plataforma, eu comecei a analisar a plataforma, fazer aquilo, né, que você até comentou. Comecei a analisar para ver da onde eu podia medir mais, sabe? Fazer toda aquela análise nossa de engenheiro que faz obra, que eu posso puxar daqui, dali. Cara, aí já veio no aplicativo, Nelson, toda essa. Eu posso compartilhar a tela com você? Pode. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Peraí. Eu entrei no Drive aqui para ver o que tem lá, enquanto você está abrindo aí. Da Macasi, ele tem um contrato que chama CRI, Alienação Fiduciária de Cotas. Daí ele tem CRI Macasi, Cessão Fiduciária. E CRI Macasi, CCB. São 3 contratos, né? O cronograma que você citou não tem. Esse outro documento e relatório também não tem. Esse outro documento que coloca os gatilhos. Se você puder subir lá, eu acho que é importante. Tá. O cronograma físico financeiro que você mandou para eles. Até pra gente entender. Eu acho que eu subi já o cronograma físico financeiro. Na verdade, eu não tenho, eu não soube fazer, eu não fiz um cronograma físico financeiro. Eu fiz no orçamento de obra, é uma planilha Excel, ela tá aí no Drive. Tá no projeto, é essa aqui? Tá no Drive. Tá, mas aqui é um orçamento, tá? Orçamento detalhado. Uma aba embaixo, que é o cronograma. Tá. Tá em PDF ou tá em Excel aí? Tá em Excel. Então, ó, aí tem um cronograminha do lado. Eu mandei esse orçamento e esse cronograma. Aí eles que fizeram uma junção aí, né? Eles pediram isso daí para saber as datas das tranches, né? Para formatar aí a data das tranches. Você tá vendo minha tela aí, Nelson? Ô, Teodoro? Tô. Ó, então tá aqui, ó, o Laerno, né, obras em execução, ó, PJ 050. Daí eu clico aqui, ele abre o aplicativo aqui, ó. Aí tá aqui, né, ó, que foi, ó o que foi pago até agora, 2,56%. Enfim. Ó, o realizado para eles, entre aspas, ó, eu tô com 18%, quase 20% de obra realizada. Ó, o planejado era para eu estar com 22. Ó, por quê? Tá atrasando, né? Porque eu tô parado. Aí, ó, execução. Tá vendo? Ó, aqui, ó, eu tenho 7 milhões e 400 lá, as 2.046 tarefas. Aí, quando eu abri isso aqui pela primeira vez com eles no finalzinho de abril, me ensinou aqui a usar e logo depois eu fiquei vasculhando isso. Então, quando eu já recebo isso daqui, eu tinha vários serviços aqui, ó, que já estava tudo finalizado, entregue. Por quê? Porque eles já tinham considerado nos 15% lá de obra que eu tinha caminhado. Contenção, fundação. Já tinha ido tudo. Já foi, pô. Já tinha ido tudo embora. E aí, ó, só pra você ver, ó, contenção.
né, ó, pra você ver, cara, já tava lá, contenção em cortina, não sei o que tem, cara. 42 mil, eu gastei quase 500 mil pra fazer a contenção dessa obra. Aí, pô, 42 mil reais, mas tava lá, tava entregue já. Muro de arrimo, atrasado, tem um muro de 2 mil reais, fazer um muro de arrimo aqui na frente, na frentinha aqui da obra. Cara, aí comecei a analisar essa, como é que eu posso chamar isso aqui? Essa planilha de orçamento aqui de execução, essas etapas de execução aqui, cara. Aí comecei a olhar isso daqui, eu falei, gente, primeiro, eu estava esperando uma coisa, uma liberação de tranche, e por mim, eu tinha que executar X% de obra todo mês, e eu tinha que representar isso num cronograma que eu estava executando isso, e vocês iam vir aqui, um engenheiro de vocês, uma vez por mês, ia vir em loco aqui, fazer a medição, falar, beleza, você atingiu aí o cronograma físico aí, você tinha que andar 3%, nós liberamos a primeira tranche, você tem... E assim, cada tranche deles é liberada a cada 2 meses. Então a primeira era em abril, dia 20 de abril, estava marcado em contrato, e depois, agora, dia 20, depois que até falei com eles na semana passada, eu falei, vocês não vão me colocar outra tranche lá na conta lá não, e fazer eu ficar pagando juros de um dinheiro que eu não consigo utilizar? Aí ele até me respondeu, acho que eu até mandei no grupo esse áudio dele. Você chegou a ver? Vi. Falou, não vamos liberar lá, porque eu falei, cara, se vocês vão me botar mais R$1 milhão lá, eu vou ficar pagando juros de R$2 milhões e não consigo pegar o dinheiro, não consigo utilizar. Aí é isso, Teodoro. Aí, cara, eu falei para eles, olha, tanto esse esquema de ter que fazer medição para eu poder utilizar o dinheiro de uma tranche era uma coisa que eu não tinha conhecimento disso, e eu acho que vocês poderiam ter, né? Como eu sou marinheiro de primeira viagem, cara, poderia ter colocado isso na mesa. Poderia ter explicado isso comercialmente melhor, Teodoro. Sim. Falei, cara, foi sacanagem isso daí. Depois do contrato assinado, aí você coloca o time operacional aí para fazer. E outra, e eu falei, cara, e ainda toda essa porcentagem aí, o Nielson confere isso depois, porque ele pegou, ele pega esses valores aqui de execuções aqui, e vê que esse repasse, mesmo eu fazendo medições, esse repasse, ele é prejudicado no começo e é valorizado lá no final. Eu falei, cara, e vocês colocam valores aqui de serviços que meu, eu tenho que continuar colocando dinheiro na obra, fazendo para receber uma medição que eu coloco 200 e recebo 100. Eu falei, é inviável isso aí, não vai ter como a gente continuar dessa forma. Aí é onde eu falo, olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal, aí chamei eles numa reunião, o Vinícius e o Vitor, os mesmos caras que nós vamos conversar amanhã. Falei, olha, eu conheci uma empresa agora, estou fazendo uma reanálise com eles do meu empreendimento e tal. Quero, né, pegar uma opinião deles, porque eu estou vendo que eu estou vindo aqui com vocês e eu não estou tendo nenhuma assessoria, nenhum feedback por parte de vocês de como a gente pode reorganizar essa obra, esse crédito. E aí é onde entra as nossas tratativas, né? Aí parei aí 2 semanas até a gente assinar o nosso contrato e tal. E agora ir para essa conversa com eles, Teodoro. Esse orçamento, a maneira como eles dividiram aí os custos, foi baseado no cronograma que você mandou, no orçamento detalhado, mais o cronograma físico. Assim, eu acreditava que era para ter sido feito assim. Mas se você entra no meu orçamento, por exemplo, que nem eu citei o exemplo da estrutura. Você entra lá, o que eu fiz? Eu tive o trabalho de fazer isso. Falei, cara, deixa eu somar aqui um pavimento inteiro. Quanto que eles estão pagando aqui na planilha deles de estrutura. Eu somei, dá R$120 mil. E no meu orçamento, você tá com ele aí, né, verdinho e vermelhinho. No meu orçamento, você pega aí um pavimento de estrutura, vai pavimento tipo 1 ou tipo 2, dá acho que 195, 200 mil, vamos arredondar aí só para fazer conta de padaria.
Então dá 200 mil. Aí eu falo, cara, mas, né? Aí começa a vir na minha cabeça aquilo lá. Eu falo assim, ó, será que é porque os caras estão pagando 70%, né, do crédito? Por quê? É, Se eu teria que tenho. pagar pelo menos 140, vai, sei lá, alguma coisa assim. Não É, 100. mas também não faz sentido, porque é o seguinte, falo, tá bom, mas se eu andei 20% de obra, se eu andei, vai, para ficar conta de padrão, se eu andei 2 milhões de obra e o orçamento que eles têm na mão aí é de 10, vamos arredondar, tá? É de 10. Então falta 8 para eu acabar a obra, entre aspas, né? Os caras deveriam considerar assim. Pô, se eles vão emprestar 7,5, eu teria que colocar mais 500. Uhum, sim. Mas se eu tô tendo que colocar logo no começo mais 100 em cada uma, em cada pavimento, eu falei, meu, vai acabar que eu não vou usar. Eu falei, meu, se os caras vão me pagar 70% do que eu tenho para medir aqui, eu falei, não tá fazendo sentido isso. É, o cronograma de pagamento está descasado com o cronograma físico. E no contrato, o que tem de previsão em relação a isso? De acompanhamento, ou não fala nada sobre essa questão? Porque eu acho que esse talvez seja um dos pontos que a gente vai ter que tocar amanhã. Acho não, tem que ser. Que é justamente o avanço financeiro acompanhar o avanço físico. Esse é um ponto, né? Perfeito. Outro ponto é, eu tô olhando aqui, por exemplo, você colocou assim, ó, estrutura de concreto armado, pavimento tipo, como você colocou, verba 194.900. É uma verba, né? Que é o valor total do item. É, mas dá para você abrir ela. Tem um maisinho aí do lado no Excel, ó. Tá aqui. Então, peraí. Deixa eu Se abrir. você abrir aí, ele tem o por forma. Forma, escoramento, armação, concreto e mão de obra. A gente não mudou quem. Aí tem, para cada isso tem a coluna mão de obra, o valor da mão de obra de material Mão e de o obra, valor do valor do imposto. material, valor do material. Imposto, já tá com imposto. Você já tinha incluso o imposto aqui, não? Qual o imposto? O imposto de mão de obra, ISS, INSS, Sim, sim, tá. O valor do metro quadrado da mão de obra é com imposto, já com imposto, tá. né? Volume total, material. Eu perguntei porque eu falei, será que é o imposto, o RET, né? Mas o RET é da Não, o venda, RET né? é da venda. É todo faturamento, né? Uhum. É porque É um orçamento até que simples, né? Uma execução de orçamento simples. Falei para eles, olha, tem um orçamento meu aqui de obra, não é um orçamento tão detalhado assim, mas tem referência. Aí eu mandei o orçamento para eles antes de assinar o contrato ainda. Falaram, não, tá ótimo, o orçamento tá muito bem executado. E eles fazem a diligência. Quando eu mandei o orçamento, você vai ver, ó, aqui essa diligência deles aqui tem umas 30 páginas. Ó, vou pegar aqui, ó, tem a diligência urbana, diligência legal, diligência jurídica. E aí, ó, vem a diligência comercial, que eu te falei, e vem a diligência técnica, ó, a avaliação orçamentária. E foi aquilo que eu falei para você, ó. Ó, só para você ter uma noção, ó, eles colocam aqui, ó, é que você não vai conseguir ver, mas está lá. Ó, avaliação MKS, né, Macasi, ó, liberação de crédito, ó. Infraestrutura, 1.057.000. Supraestrutura, 2.771.000. Tá aqui, ó. Tá na planilha deles, ó, a diligência, avaliação orçamentária. E aí eles chegam nessa, porque assim, ó, o meu orçamento era um pouquinho mais alto. Era 10 milhão, chegava a 10 milhão 500 e poucos mil. Aí eles reestruturam o orçamento e falam, não, olha, seu orçamento está bem, ok, só que ó, o que vai valer é o nosso aqui, ó, que dá 10 milhões e 50 mil. Então assim, ó, tem um orçamento deles,
Feio. O seu deu quanto? O meu deu 10 milhão 500 e poucos mil. Aí eles arrumam um orçamento, ó, o deles dá 10 milhão e 50 mil. 400 pau de diferença. Você tá com esse documento aí? Ele tá no Drive. Mas tá salvo aonde? Porque eu procurei aqui e não achei. Ó, ele tem o CRI Macasi, Não, então acho que não tá. CCB, Será que eu mandei pro Nielson, cara, e não coloquei no Drive? cessão fiduciária e alienação fiduciária. Só esses Ah, três. então não deve estar aí no Drive. Eu vou colocar no Drive pra você dar uma olhada também. Aí tem outras coisas, tem memorial de incorporação, que eu lembro que o Sim, Luiz sim, pediu, minuta de convenção, que ele queria ver a minuta em si, perfeito. contrato social, dados de acionistas, o demonstrativo do cenário atual, o registro da incorporação em si. Aí aqui nos projetos tem essa planilha que eu tô com ela aberta, tem 4 arquivos aqui de Então, PDF. então não tá aí esse documento aqui, ó. Eu vou colocar ele no Drive aí. É que eu preciso baixar aqui. Ele me mandou esse documento de novo. Eu tô com ele aqui, cara. Eu preciso achar ele aqui nas pastinhas. Eu vou achar e vou te mandar, tá? O item em estrutura total aí tá dando quanto? Ó, o item super, que ele chama de supraestrutura, 2.771.000. Supraestrutura é o item 3, é esse aí? É o item 3. Aonde você tá vendo esses 2 milhões e pouco? Que eu não tô vendo? Não, tá aqui, ó, tá no orçamento da Macazia. Tá. Quer dizer, ele pega desde a fundação, tudo? Ó, ó, agora vai dar pra você ver, ó, tá vendo? Ó, 2771. ó lá, supraestrutura, ó. Tá, então ele não pega em fundação, ele pega do térreo pra cima, Não, né? a fundação tá na infraestrutura. Uhum, Ó, 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 o item de cima de supraestrutura é infraestrutura, tá vendo? sim. Ó, aí tá aqui, ó lá, ó, 1 milhão e pouquinho, ó. Quer dizer, o seu aqui deu 2 milhões e 60 mil. Você entendeu? É igual a Caixa Econômica faz. Ela pega o nosso orçamento, eles têm lá uma porcentagem, eles verificam se aquele item ali tá fora ou tá abaixo. E aí eles reajustam, né? E aí fala pra gente, né? Ó, você tem que reajustar esse item aqui, ó. Nós vamos ter que rever isso aí. E tem brecha pra rever no contrato esse tipo de situação? Teodoro, não sei, cara. Eu também, assim, juridicamente, eu não sei analisar o contrato, falar a verdade pra você. Então nós vamos ter que olhar isso. Outra coisa é. Não tenho experiência e expertise pra isso. Porque faz sentido o que você falou, você sentiu na pele aí. Se você já colocou na obra comprovadamente os 30% que falta, em tese eles têm que colocar os outros 70%. E eles estão vindo com uma outra linha de raciocínio. Eles estão colocando que a partir de agora eles vão colocar 70%. Então esse é um ponto. É isso. É isso que eu tô entendendo também. E aí não vai casar com o andamento da obra de fato. Vai diminuir a velocidade dela, né? A venda, hoje você está com quantas vendas? 8. 8, quer dizer, então falta 8 vendas que a gente realmente colocou lá dentro do drive da Macasi. Tá. E faltam 3 então para. Ô Conceição, desculpa, a venda da Ana Cláudia, né? Já colocou no drive da Macasi? Já, né? Não. Então é isso mesmo, o Teodoro, são 8. Essas 8 são para cliente final mesmo. Para cliente final mesmo. Tá. E investidores? Não, assim. Para investidor que está aqui, não temos nenhuma ainda. Temos uma só do Rafael. Por quê? Porque a gente tem outros 3, 4 aqui, que eram investidores lá no começo, mas esses caras, eles não sabem se vão continuar ou não, porque com tudo isso que aconteceu,
eles não estão pagando mais. E aí nós vamos sentar, né? Já conversei com o Nielson aqui, nós vamos sentar com eles daqui um mês, vamos botar a casa em ordem e chamar esses caras de novo pro negócio, entendeu? Não precisa nem demorar um mês, não. Você já tá com o contrato da Macasi, tá aqui, ó. A gente se acertou, agora eu só preciso dar uma vírgula aqui pra dar um gatilho aqui, mas a coisa tá andando. Pode continuar pagando, irmão. Não espera um mês, não. Chama o cara depois da reunião amanhã. Mas o que aconteceu? Foi justamente isso. Os caras estavam com a consciência de que todos eles, não, ó, o fundo vai entrar em março, vai destravar, tal, tal. Aí o que aconteceu? Todos eles, inclusive, ó, sexta-feira veio um aqui, dois deles já me ligaram na semana passada, falou, e aí? Né, o fundo entrou, fez o aporte, liberou a obra. Cara, foi pros caras, olha, calma aí, porque o fundo entrou, nós assinamos, mas ainda, né, tá tendo alguns entraves aí na venda, deu uma engabelada nos caras. Esse negócio de não medir para trás é um problema. Eu tô com um empreendimento lá no sul que ele tá nessa situação também, né? Não sei se o Nelson comentou. Lá já tem obra avançada, só que lá a gente tá num cenário até mais complexo que o seu. Porque lá tá com 48% de avanço e não tem nenhuma venda. Só que qual que é o ponto? O ponto é que a gente está comprando um empreendimento já iniciado, de um cara que quebrou. Então, o principal erro dele é que ele não é um cara pobre, assim, entre aspas, né? Ele tem um hotel grande, ele tem 2 hotéis, ele tem 2 restaurantes, então ele tem renda e ele foi fazendo. Então ele botava 80, 100 pau todo mês ali, com meia dúzia de gato pingado e foi fazendo. Só que era para ele ter entregue essa obra em 2019. Nós estamos em 2026. E o cara não conseguiu terminar. E aí, a sorte dele é que ele não vendeu para ninguém. Então, o único que tá no pé dele é só o terrenista, né? Então, eu fui para lá agora esses dias, a gente acertou os últimos ponteiros ali. Só que ele tem 48% de obra realizada. O único que mede obra realizada é a Caixa. Ninguém mais mede. A Caixa mede. Os outros não. Você até me passou uma informação aí, que teve uma lei aí, né, a partir de 2003, que os fundos realmente não... É janeiro do ano passado isso aí mudou. Porque até dezembro de 2024, os fundos mediam para trás. A partir de janeiro teve uma mudança lá na CVM, aí eu não sou o técnico para explicar isso, mas amanhã a gente pergunta para eles. Que não é possível mais medir para trás. Então não é que foi o erro da Macasine não é não medir, foi não ter te informado a respeito. Perfeito, porque eu tinha me preparado, talvez, o Teodoro, talvez eu nem teria assinado o contrato agora. Sim. Entendeu? Agora, um outro ponto que a gente vai precisar avaliar, e aí o Nelson tinha me falado um pouco sobre isso também, é retomar o assunto da Caixa. Em que aspecto? 2 aspectos. Primeiro, vamos lutar para esse contrato a gente continuar com a Macasi. Ele vai ficar aí. Vamos só tentar repactuar cronograma, tentar reajustar as coisas. Eu não participei muito dessas conversas, mas essas 2 unidades que foram acertados os contratos agora. Uma, eu sei que o dinheiro já havia entrado em outro momento, e uma não, correto? Essa uma não é que vem agora para frente, né? Que veio, né, entrou 450 mil. Até para você, desculpa te cortar, mas é pegando o gancho para você se inteirar um pouco melhor. Tá. Ele depositou 250 mil semana passada. Ok. Aí a gente tinha um boleto de concreto de 50 mil reais atrasado, que era da outra laje. Pagamos. Tínhamos um boleto de juros da Macasi, 2 boletos, que pagamos tinha um boleto de juros de maio, dia 22, 23 de maio, atrasado, pagamos, de 20 mil reais, que é o quê? Os 2% em cima do 1 milhão da primeira... Que já está correndo lá. Que pagamos o segundo boleto já ontem. Que é esse 1 milhão que ele tá lá parado, que você não conseguiu consumir.
Pagamos o segundo, já o segundo juros, porque o primeiro juros foi dia 20 e poucos que a primeira tranche foi liberada lá dia 23 lá de abril, maio venceu o primeiro, agora junho, foi ontem, dia 22, pagamos o outro boleto de juros, pagamos 40 pau de juros lá sem usar o dinheiro. Entendi. Aí, aí o que acontece? Ontem a Conceição já falou, olha, dos 250, a gente só tem aqui 140, né? 140, acabou de gritar aqui agora. A gente tem 140, por quê? Porque já usou 50 para pagar o concreto, mais umas quirelinhas que a gente tinha, uns boletinhos de comprinha pequena aqui para a obra. E agora vamos, né? Aí o que acontece? Tinha do contrato do Dantas, a diferença do que ele ainda não tinha colocado, ele comprou em aço na Gerdau, porque a Gerdau, a gente tem um combinado com eles aqui, aceita pagar no cartão de crédito em 6 vezes. E ele estava segurando um preço para mim do quilo do aço em R$6, cara, já tinha subido o preço do quilo, já o aço armado. Eu falei, aí ele foi lá e passou o cartão. Então eu tenho aço para dois pavimentos aqui. Um agora, né, já fizemos o pedido, né? Vai chegar para essa laje agora, chega hoje o aço aqui, para a gente poder concretar a laje cobertura, a laje piso do terceiro andar. Tá. E o dinheiro pro marketing e o mocap que a gente tinha falado? Como é que nós vamos fazer? Então, tá nesse 140, porém, o Nielson tá... O que acontece? A empresinha de marketing que estava aqui, que só faz marketing digital, a gente tinha diminuído tudo, né? Tá gastando aqui 3 cruzeirinhos com eles. O Nielson fez reunião com eles semana passada, gostou, falou, pô, os caras estão ajeitadinhos, o CRM dos caras aqui é bom e tal. Falou, meu, veio de nós botar os 50 mil real lá na Galzani, alguma coisa assim, já de cara. Falou, calma, talvez nós vamos ajustar algumas coisinhas, porque ele falou, você tem bastante material, você tem book, você tem tudo já pronto. Talvez esse enxoval aí a gente vá fazer pro 258, daí ele vem com a... Então, isso aí o Nielson tá orquestrando isso aí, tá? Tá. É porque assim, a gente, uma coisa que assim, ó, é imprescindível. Vai ter que bater o gatilho das 11 unidades. Perfeito. Isso aí nós vamos ter que pedalar, como é que nós vamos fazer? Aí vamos ter que quebrar a cabeça. Não, mas aí o Nielson vai fazer o quê? O que ele tá fazendo? Ele já conversou com o pessoal lá do marketing tá botando mais X criativos lá, tá elaborando os criativos, porque ele quer um criativo para investidor, que ele vai botar em Campinas, São Paulo. Aí ele vai poder te falar melhor isso, tá? A gente precisa de 3 para sair porque, desse sufoco, né? E daí o que ele falou? Ele falou, Du, a partir da semana que vem, vou começar, porque assim, né, a gente tava colocando 2 mil de tráfego pago. Ele falou, meu, nós vamos começar a colocar 10 pau de tráfego pago. Mês, Para né? entrar lead, para a gente atender. Ele falou, deixa eu programar isso aí, por quê? Porque ele saiu daqui agora, foi para uma imobiliária. Lembra que eu falei que a gente ia? Uhum. Pô, ele falou, não, fica aí falando, Teodoro, tô indo. Então, assim, ele tá fazendo ligação para as imobiliárias, tá montando o time, vamos supor, para entrar, para soltar o marketing, fazer a coisa, para entrar lead, para ele poder atender. Ele tá estruturando aí. Tá. Não, porque isso é importante, sim. Essa coisa do gatilho das 3 unidades, a gente hoje não tem como evitar mais. Já foi batido o martelo. Isso daí eu sei que se a gente tentar brigar nisso daí, é jogar o contrato, é rasgar o contrato e jogar fora. Então, esse é um ponto que a gente não pode mexer. Então tem que lutar para a gente trazer essas 3 unidades. E o outro ponto é repactuar o cronograma e recalibrar a visão deles sobre o contrato. Agora, o investimento inicial, você tem tudo documentado bonitinho, porque eles vão pedir. Para a gente poder justificar, da maneira como a gente entendeu, que de 10 milhões eles vão colocar 7, você tem que comprovar os outros 3, para eles, a partir daí, colocar 100% das medições e parar com essa patifaria de dizer que com 2 mil reais você faz um monte de arrimo. Perfeito. Não faz.
Só que para isso a gente vai ter que Ô, Nelson, contextualizar, né? sim. Ó, só, assim, ó, aqui pelo orçamento deles, se a gente seguir o orçamento deles, ó, só de infraestrutura é 1.057.000. De supraestrutura, nós estamos falando em 2.700. 2.770, vai 2.800. Vamos falar 3. Vamos falar que ó, nós temos fundação, temos o pavimento subsolo, pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento tipo pronto. Então vamos supor, dos 10 pavimentos, contando o subsolo e 8 pavimento tipo, a gente tem 4 pronto dos 10. Então é mais de um terço. Se você vamos dividir isso por um terço. Só que ó, em infraestrutura e superestrutura, no mínimo a gente já tem 2 milhões. Tô falando do orçamento deles, não tô nem falando em cima do meu. Em cima do orçamento deles. Aí depois é lógico, né? Você vai pegando um pouquinho do que tem de instalações, serviços preliminares aqui, ligação. Mas aí nós vamos ter que botar na cabeça deles o seguinte: o que você orçou, e o que eu realizei é o que vale. Ah, você pode ter orçado que eu faça um muro de arrimo com 40 mil. No mundo de Nárnia pode ser. Aqui o mundo real custou 500. E é o que foi gasto. Sim. Não adianta. Sim. Você baseou no quê? Que contenção em cortina com estacas e dimensões variadas você gastou. Tinha meio metro quadrado? essa contenção, né? Então esse é um ponto que a gente vai ter que conversar com eles amanhã. A gente tem, assim, ó, em termos documentais, a gente usa um sisteminha aqui chamado obra-prima. Uhum. A gente está também aprendendo a trabalhar com ele aqui, mas a Conceição tem. Conceição, a gente não chegou a lançar no obra-prima os retroativos, né? De setembro, outubro. Lançou? Acho que é eu que não fiz a apropriação, né? Então, ó, a Conceição teve a paciência de lançar até os retroativos do ano passado, do que a gente gastou aí. Com alguma coisinha não vai ter, porque era lá de trás, ali de abril do ano passado, limpeza de terreno, terraplenagem e tal. Mas de setembro, que foi quando a gente começou a fundação, tudo dentro do obra-prima a gente tem dentro do sisteminha nosso, tudo lançadinho lá. Tá, mas vai atrás, cara. Vê, terraplanagem é um serviço caro, pô. Não é barato. Na terraplanagem é barato, é caro, movimentação. Sim, ó, e aqui eu tive demolição, né? Eu tive era uma casa, então eu tive demolição com terraplenagem. Limpeza do terreno, demolição, preparação do canteiro, tudo isso influencia, né? Uma coisa que eu estou pensativo aqui seria o seguinte: pelo que você está explanando aí, não vamos ter verba para fazer o mockup. Pelo menos não agora. Porque se a gente fizer o mockup, a gente não tem grana para vender, e a gente precisa vender. E aí o que acontece? Ó, talvez a gente até tenha, por quê? Tem mais 200 mil que esse. Ainda nós temos 140 aqui. Então nós vamos concretar essa laje aqui, ó. O aço chega hoje, nós vamos meter o pau aqui, marquei o concreto, já até liguei na concreteira ontem, marquei o concreto para segunda-feira. Então segunda-feira da semana aqui. Segunda agora? Tá. Próxima segunda agora. Dia 29? 29. 29 ou 30? 29. 29, isso mesmo. Dia 29 está programado o concreto para. Por quê? Porque eu tenho que concretar para tirar o reescoramento, uma semana depois tirar o reescoramento. Então, assim, ó, eu tenho verba aqui ainda para concretar essa laje e deixar prontinho. Aí eu tenho 200 mil para mim fazer o mockup. Então, aí eu e o Niel estamos aqui, né, já conversando com os caras aí do Steel Frame e tal, para ver se a gente consegue uma parceria. Já tem um cara que vai passar aqui semana que vem, né? Já estamos. Né, eu vou falar com a arquiteta hoje 11 horas, com a Tatiane. A Tati, tá. Marcamos uma chamada hoje às 11 horas. Eu vou fazer com ela, explicar o projeto aqui tudo, para ela poder
dar o orçamentinho dela lá também e já ir bolando isso. Então já estamos começando a caminhar com isso para saber o quanto nós vamos gastar aí com esse mocap, mas no meu entender não vai ser suficiente também. A gente consegue talvez começar ele e tal, mas não consegue terminar com os 200. Então, aí tá um ponto. Se a gente chegar à conclusão que a gente começa, mas não termina, vamos sentar depois pra gente discutir isso junto com o Nelson, mas aí é melhor nem começar. Para ter meio mockup, eu acho melhor não fazer. Não, então, mas por isso que entrou, por isso que na planilha dele, que nós conversamos na semana passada, você participou um pouquinho, por isso que a gente colocou de vender 2 apartamentos aí dentro desses 30 dias aqui, né, 20 dias aí. Por isso que a gente falou, ó, a gente precisa de mais 2 apartamentos para investidor, colocando que sejam 2, 3 pagamentos, para justamente terminar o mockup e não parar a obra e continuar dando sequência na estrutura, só estrutura. Falou, meu, não mais E nada. esses 2, eles vão computar nos 3 que a gente precisa ou tem que ser cliente final? Não entendi. Porque, por exemplo, se a gente estivesse falando de caixa Não, ele econômica... já separou. Ele separou lá, vamos supor, das 25 unidades, desculpa, caiu para 23 porque tinha o Dantas e o Gordo. Das 23 unidades, 15, o Nielsen separou e falou, não, para fechar a conta lá, 15 tem que vender para cliente final. Não, sim, mas não é isso. O que estou perguntando é, se vender essas 2 unidades para investidor, a Macasi conta como venda? Ou ela não encara o investidor como um comprador? Ela encara como investidor? Ó, eu tenho aqui e-mails deles do seguinte, qualquer venda feita abaixo de 10% do valor de tabela, a gente tem que comunicar a eles. Tá. Então, eu não sei, né, se a gente tem que comunicar isso amanhã, nós vamos falar isso com eles, falar, olha, nós vamos precisar, esse é o planejamento nosso, vamos precisar fazer 2, 3 vendas aqui para investidor no preço abaixo da tabela, para entrar esse recurso para a gente poder fazer o decorado e tal. E aí, até a própria tabela que você mandou para eles, nós vamos ter que reorganizar também, né? Porque o que eles têm lá não é o que a gente vai trabalhar agora. o Nielson já tem a tabela nova. Então amanhã a gente já tem que passar para eles, ó, essa é a tabela nova que vocês têm aí, esquece, essa é a nova. Porém, dessa tabela, a gente vai trabalhar, vamos supor, né, 8 unidades, que é o que o Nielson tem preparado ali, ó, 8 unidades nós vamos trabalhar para investidor. Que vai custar, vai ser uma outra tabela. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eles aceitam, teria que ser conversado com eles. Você entendeu, né? Minha dúvida. Entendi. Porque, por exemplo, vamos falar em caixa econômica, né? É que a caixa econômica, a visão dela é que a gente precisa entregar ao cliente. Isso, ela quer financiar para o cliente, então ela não quer que você faça venda direta para investidor. E qual que é o ponto? Você tem um documento ali que ele aliena os seus recebíveis. Sim. E é isso que eu acho que pode ser um ponto que a gente precisa entender. Se isso vai computar para o gatilho das 11, para te liberar as medições, ou não. E a gente justificar isso que essa iniciativa nós vamos sacrificar 2 aqui, mas a gente valorizou as outras, então um pelo outro, no equilíbrio a gente ainda tem um saldo positivo. Perfeito, né? entendi. E com a estratégia dessas 2 aqui que a gente vai fazer, eu preciso dar ritmo para eu começar a medir esse 1 milhão que você colocou aí, que eu já paguei 2 parcelas de juros e não consigo acessar. É isso. Né? Outra coisa é repactuar o cronograma. Eles estão para liberar mais 1%. Eles tinham, lembra que eu falei para você que eles liberaram 2%, que dava 148 mil? Uhum. Aí, eles falam assim que depois de 30 dias do uso da conta escrow, libera mais 1%. Mas como eu atrasei o pagamento dos juros da primeira parcela, zerou isso. Aí eu paguei na semana passada os juros. Aí agora tem que esperar mais 30 dias para liberar esse outro 1%. Ó, eu tô olhando aqui. Amanhã, como a gente vai estar em conversa com eles, eu vou falar para eles, tem como liberar esse mais 1% agora? Até que, porque nós já pagamos, inclusive, o segundo boleto aqui de juros. Uhum. Para antecipa isso aí, libera para nós, pelo menos dá mais 80 mil reais aí. Por exemplo, a tua planilha de contenção, você colocou aqui 429 mil.
Os caras colocaram ali 42. Você entendeu? Tipo assim, praticamente 10%. Assim, é melhor nem lançar. É o que eu tô Esquece o falando. passado. É Esquece o melhor. passado, porque ficou vergonhoso. Ficou vergonhoso. Ficou vergonhoso, assim. Desculpa aí a contenção com 42 mil é 3 metros de muro, pô. Você entendeu? Falei pra você. Aí no meu orçamento tá aí, ó. E assim, ó, eles têm acesso. O orçamento tá com eles, inclusive tá. Tem um drive com todos os documentos junto da Macazzi, tá lá o orçamento. Por isso que é importante você reunir todos esses documentos, comprovantes de pagamento, nota fiscal, de tudo que você gastou para trás. Que nem você falou, tem alguma coisinha que não tem, então vai atrás. Ó, eu não tenho nota fiscal, por quê, ô Teodoro? Eu não tenho nota fiscal de mão de obra. Porque o que acontece? Mas você não tem os comprovantes de pagamento? Tem. Levanta o que você tiver, não importa. Nem se depois a De, gente de tiver que pegar lá. material, de material a gente tem todas as notas fiscais. É, De mão de obra eu não tenho, por quê? Porque eu combinei com os caras, né, para conseguir ficar dentro do custo de obra. E eu falei pra você, eu falei, olha, gente, vamos combinar sem nota. Aí os caras estão fazendo um preço aqui de mão de obra para mim que é de pai para filho, né? uhum. Tô me aguentando por enquanto. Eu falei, ó, depois lá na frente, galera, se a coisa melhorar um pouquinho, tipo, vocês me dão 1/3 da nota aí, Segura o rojão, né? segura o rojão aí só pra. Talvez se compensasse abrir. Eu já fiz isso, né? De abrir uma MEI pro cara, É. sabe? Mas você paga o ISS e o INSS dele. Não, o pessoal aqui, o pessoal é registrado. O empreiteirinho aqui, os dois empreiteirinhos, o pessoal são todos registrados. Mas registrado na empresa dele, né? Na empresa dele, Tá, não na SPE. entendi. Porque pode ser uma coisa que você possa fazer, combinar com ele também, né? Pra tentar reduzir o custo, mas enfim, isso aí a gente vê outra hora. Mas é que é importante ter esses registros, porque para mostrar para eles assim, ó, o caminho que vocês estão indo não está coerente com o que a gente realizou já. Eles estão acostumados a pegar talvez obra do zero, e aí no zero faz sentido. Porque se ele coloca 70 e eu coloco 30, aí a coisa caminha. Mas eu já avancei. Quanto que você avançou? Aí é uma coisa que você precisa ter Ô, na Nelson, ponta. quando você Nelson pede. não, meu irmão. Ô, Nelson, não, desculpa. O Nelson não tem cabelo, eu tenho. Ele tem barba, eu não tenho. Ô, Teodoro, porque assim, ó, quando você põe gatilho. Mas eu prefiro ter cabelo, viu? Eu também. Quando você põe gatilho, Teodoro, de obra, porque a Caixa Econômica também faz isso. Uhum. Quando você tem gatilho de obra para você entrar, é por quê? Porque o gatilho de obra está te servindo como garantia. Então, Agora, os caras colocaram em garantia no nome deles a incorporação. Tá aí o contrato. Uhum. Os caras colocaram em garantia. Então, que não tenha 3, que tenha 2,5 milhões de obra, vai. A pergunta que eu ia te fazer é, e qual é o avanço físico real? Onde que a gente está hoje? Quantos por cento? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na... O deles está dizendo que está 18. Aqui, ó. Progresso físico total, ó. 18, ó. Realizado. Então, mas qual é o real? Esse é o O deles. real. Onde a gente está? A gente tá nos 22 planejados? A gente está mais para trás dos 18? A gente está mais para frente? Onde que a gente está? Você consegue levantar isso? Consigo. Eu acredito que a gente esteja de 22% a 25%. Então, é importante. Porque se a gente precisa comprovar, porque o sistema, eles não estão nem indo na obra, estão confiando na informação que você está mandando. Sabe por que está dando 18 aqui, ó? Por quê? Porque eles vão em cima do valor, não é em cima de físico, eles vão em cima de orçamento. Então, por exemplo, lá, que nem lá, tá 42 mil reais. Então, o que acontece? Eles vêm aqui, ó, você tem 7 milhões, olha lá, ó, valor da empreitada, ó. Você tem 7 milhões e 400 e pouco. Se você só andou 42 mil, então você só andou 1%, um exemplo, entendeu? Uhum. Por que tem duas linhas ali? Tem uma linha verde e uma linha cinza embaixo. Tá vendo um avanço ali, ó, 2,56. Aí você tem ali o pago, que é um verde claro.
Depois você tem o aguardando pagamento, que é um, sei lá, um azul, um verde mais escuro. E embaixo tem uma outra barrinha cinza, que ali no realizado também tem, só o verde e o cinza embaixo. Ó, o cinza é o planejado, ó, tá escrito aqui, ó, e fica a Ah, cor tá. cinzinha. Então, ó, o planejado, que é a bolinha cinza, ó, teria que estar aqui, ó, né? Estamos atrás, ó, o verdinho, né? Estamos um pouquinho para trás, ó. Tá, e aí eles estão considerando o realizado e o pago, eles estão considerando isso em cima do financeiro e não do físico. Em cima do financeiro e não do físico. Agora, voltando lá naquela outra página que você estava, que mostrava, por exemplo, algumas coisas pendentes para trás de estrutura, de fundação. Volta lá, por favor. Ó, peraí, veio uma coisa aqui na minha cabeça, só para você ter noção. Ó, se, se os caras têm que pagar 70% da obra, se eu tenho realizado 18, realizado, computado, tá aqui, ó, e tem pago só 2,5%, se eu tenho realizado e os caras teriam que pagar 70% da obra, se eu tenho 18, 70% de 18, que é aqui, ó, progresso financeiro e progresso físico. Se eu tenho fisicamente andado 18, os caras teoricamente, o pago teria que estar 70% disso aqui, ó. Em torno de uns 10 e pouco aí. Você entendeu? E tá É só. que aí que tá. Aí é a questão do que tá medido para trás, né? Que é É. a briga que isso aí vai ser complicado. A gente não, aí eu não vou te enrolar, cara. Medir para trás eu acho que a gente não vai conseguir, Não. que é uma regra da CVM, né? Sim. Mas volta lá naquele Fala. campo que mostra as medições lá por item. Por exemplo, aí, ó, ali, ó, o que tá Deixa para eu puxar resolver ali, infraestrutura. Infraestrutura. Por que ele tá com contenções resolver? Ah, esse aqui, ó, resolver? É, Tá aqui, tá em fundação superficial, ó. Vamos abrir aqui, ó. O contenções, ó, são esses dois só. É a contenção em cortina e o muro de arrimo. tá. A contenção em cortina tá feito, o muro de arrimo ainda não, que é o murinho que tem ali na frente, ali, pequenininho lá. Então tá atrasado, não fizemos ainda. Tá na terraplenagem ali, mas não fizemos ainda o murinho de arrimo. Tá. Aí aqui tá a resolver, que é fundação superficial. Vamos abrir aqui, ó. Ó, tá tudo entregue. E tá atrasado aqui, ó. Por isso que tá a resolver, ó. Porque tem um atrasado aqui, que é o que, ó? Forma, armação, concretagem e desforma. Mas da onde é esses itens? Então, ó, isso daqui, porque tá vendo? Não dá para entender também. Se eu não me engano, o que ele chama de fundação superficial, ele chama, é o piso. É o piso de concreto do subsolo. Mas isso não é fundação. Não, também acho que não, mas assim, eu tenho entendido que é isso aqui, ó. Não, mas Porque, ali ó, tá ali, ó, formas, lajes sobre solo. entendeu? Mas você tem isso no teu projeto? Uma laje? Não, eu tenho o piso lá, não tenho laje. A laje é da laje do subsolo pro térreo. Você tem um Tá feito. radier no piso da garagem? Não, não. Não, nós vamos fazer, nós não vamos nem fazer um concreto, nós vamos fazer um assentamento de uma pedra, né? Vou nivelar com brita e vou assentar essa pedra. É uma pedra para piso mesmo, sabe? Da Drenaltec chama. Ele é drenante? Ele é drenante. Vou fazer isso porque eu cansei de fazer nos outros prédios, piso de concreto, Nelson. E vou falar a verdade pra você. Pô, caramba, desculpa, mano. Sei lá. Eu dó. Eu vou te encher o saco até se acostumar. Você tá passando muito tempo com o Nelson aí. Não, eu tô pensando o quê, cara? Nós estamos. A gente toma café junto, a gente almoça junto, então. né, janta junto. Eu começo com ele 7 horas da manhã e vou até às 7 da noite, 8 horas. Ô, Teodoro, eu cansei de fazer nos outros predinhos que eu fiz, o concreto, né, no piso. E, cara, os caras vêm para fazer, as empresas, não deixam as quedas, fica empoçando. Aí, meu, puto, os caras do condomínio ficam me ligando e tal. Eu falei, cara, não vou mais fazer. E outra, Não faz a junta de dilatação não direito. faz junta dilatação direito.
E aí, né, eu também tenho caixa de esgoto ali, tudo, às vezes dá algum vazamentinho, alguma coisa. Tanto é que agora nós substituímos tudo, cara. Subir tudo o esgoto tudo aéreo, cara. Mas a Entendeu? manutenção desse piso aí, você acha que pro condomínio, porque tem que pensar na manutenção também, né? Pro condomínio é de boa? É de boa, porque é como se fosse um intertravado, entendeu? Só que são pedras de 60 por 60. Ela tem 7 centímetros de espessura. E não corre o risco disso depois ficar se movimentando e. Não, é bem pesado, é bem tranquilo. É, a empresa que fabrica, né, a Adrenaltech, eles têm vários estacionamentos feitos com esse piso. É super bacana, viu? Tá. Vai, eu acho que Mulherada andando de salto, não vai cair, machucar, enfiar o salto numa fresta de uma pedra dessa e outra. olha, eu acredito que não, porque ele é drenante, mas é bem pequenininho, assim, os drenos, né? Não é uns buracão grande, Não, sabe? sim, mas entre uma pedra e outra, qual é Sim, a tem um junta? rejuntamento ali, né? Que a gente faz com pó de pedra, né? Então dá alguns milímetros ali. Sei lá, até uns 5 milímetros dá. A gente precisa olhar isso, né? Que É, se a mulherada começar a cair ali, verdade, cara, os não tinha pensado caras vão nisso. começar a te encher o saco. E outra coisa, acessibilidade também, né? Será que ele consegue manter o nível bonitinho para uma pessoa que precisa andar de cadeira de rodas num piso desse? Ah, depois você dá uma olhada aí, põe na internet aí, Drenaltech. Tá. Bom, beleza. Daqui a pouquinho eu tenho outra reunião também. É, Tinha mas marcado você às 10 entendeu aqui, horas. ó, o que está atrasado aqui, ó, o que eu estou achando é que eles estão considerando que esse piso de concreto é uma fundação superficial. Então a gente vai ter que fazer um trabalho com eles, e aí é uma coisa que você vai ter que mergulhar nisso, que é atualizar o seu cronograma físico real, atualizar o seu fluxograma ali de pagamentos e o que você gastou até agora real, deixar isso bem alinhado, bonitinho ali, para a gente depois voltar e sentar com eles e repactuar esses itens todos, porque tá te acusando, entre aspas, né, de atraso de algo que talvez não faça sentido, né? Ó, por exemplo ali, ó, supraestrutura, pilares, resolver. O negócio tá para 18 de setembro e ele tá acusando que você tá atrasado? É, ó, por quê? Porque no cronograma físico que eu passei, tá vendo, aqui, ó, o Ah, era primeiro maio. era maio, aqui, ó, para fazer, ó. Só que parou a obra, né, em maio. Então eu não fiz o pavimento 3 aqui, ó, que é essa laje aqui, ó. Ah, tá vendo? Ó, eu fiz as formas, fiz o cimbramento, fiz A a armação. armação, mas não fiz a concretagem, a desforma ainda. A forma você já fez, então é só concretou, acabou. É isso aí. Entendi. Já tá pronto. Vou tirar uma foto pra você ver. Tá com 30 dias de atraso aí, praticamente. 23 do É, 5 e 23 do que, 6. que foi o mês 5, né? Que é onde nós paramos. Tá. E essas duas unidades aí de previsão de venda já tem alguma sinalização ou E ninguém aí, deu ó, ainda? quando você vê aqui, ó, tarefas em atraso, tá dando 272 mil. Por quê? Isso daqui. Porque são os dois, ó, que nem eu falei pra você, como em média dá ali uns 120, 125 mil Pavimento? por pavimento, se você pegar os dois pavimentos que estão atrasados, daria 250 pau. É mais ou menos isso daqui. É que daí tem outras pingadinhos aqui pro meio, igual você tá vendo aqui, né? Ó, Uhum. atrasado aqui, que vai complementar esses para dar os 270. Eu tô até pensando aqui, cara, talvez compensasse até a gente cancelar essa reunião de amanhã. Porque a gente precisa entrar mais bem preparado nessa reunião. Eu não sei se você vai, por causa dessa concretagem, essa correria que o aço vai chegar hoje e tudo mais, se você consegue levantar tudo isso que eu te pedi, de pegar todo esse histórico financeiro, levantar, né, que nem você falou, a parte de terraplanagem, limpeza do terreno, demolição, preparação do canteiro. Não vai dar tempo Para amanhã não pra dá amanhã. tempo. Então talvez Então, compensasse a mas gente cancelar essa reunião de amanhã, vamos. reprogramar para uma outra data. Deixa eu só concluir para você ver se você Tá. concorda. Reprogramar para uma outra data, por quê? Porque daí a gente faz esse trabalho de levantar esse. Tudo, cara. Precisa levantar tudo. Cada parafuso que você gastou. Até o cafezinho, sabe assim? O papel higiênico, tudo.
levanta tudo, em termos de custo, né? Porque parece brincadeira, né? Mas esses custos pequenos é o que mais atrasa a vida da gente, porque você não vê ele embora, né? Mas no macro ali, o que tem mais pesado é terraplanagem, limpeza do terreno, Contenção. patamarização, tapume, montagem do canteiro. Não sei se o teu canteiro, né, ainda talvez eu vou tentar me organizar, ver se eu consigo ir segunda-feira. A preparação do canteiro, então não sei se o canteiro está no mesmo local ou se você já deslocou ele para debaixo da laje, então tudo isso custa, né? Você prepara, monta, depois desmonta, transfere, enfim, isso custa. E aí a gente colocar isso em termos de custo e colocar o avanço físico real, esquece Macazí. Dentro desse planejamento que você fez de cronograma físico, onde que de fato a gente está? Por quê? Porque aí a gente precisa entender aonde a gente está, se a gente está nos 20%, talvez esteja mais ou menos nessa monta, pelo que você falou, 20, 22, né? Sim. E o que falta para a gente atingir os 8, para a gente ter o gatilho nosso interno de 30, para a gente dar a porrada na cara dele e falar assim, ó, você tem que me pagar a medição 100%. Você não pode ficar com essa patifaria de ficar pagando só 70% da medição, não. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é reorganizar o cronograma deles. Porque valorizou demais lá no final que eu não vou gastar tanto, e agora que eu tô no maior volume de custo, eu não tô tendo a entrada adequada. E aí a gente joga na cara deles esse orçamento de 40 mil para um muro de arrimo. Outra coisa também que eu queria te pedir, ali na pasta de projetos tem 4 arquivos, tem 3 PDF e um projeto DWG ali que acho que é o legal e mais alguma coisa de estrutura, né? O DWG é meio que um executivo. Mas e o restante? O... Elétrica, hidráulica, Tem incêndio. tudo. Tem tudo. Você consegue subir tudo lá? Contenção, fundação. Cara, Claro. põe tudo. Eu vou dar uma passada de olho em tudo. O bombeiro já está aprovado? Não. Então vamos correr com isso daí. Por quê? Eu já tenho o cara contratado aqui, já pagamos uma parcela para ele do projeto, tudo, mas preciso até me atualizar com ele aqui, cara, porque era o outro menino, tinha um menino que trabalhava aqui também, o Carlos, né? Ele que era arquiteto, né? E tocava mais isso aí, mas eu preciso me atualizar com o Eudes, né? O nome do projetista de bombeiro aqui, falar com ele. Vamos correr atrás disso daí, porque você sabe bem, a legislação de bombeiro muda toda hora. Sim. Então, a gente aprovando o projeto, a gente tem resguardado o direito de executar o que está colocado ali. Se amanhã ou depois muda o tipo da caixa de escada, ainda mais se você está usando um sistema construtivo diferenciado, né? Se muda alguma norma de espessura de parede, de característica do material, sei lá. Imagina esse prédio, já aconteceu comigo, tá? Uma obra aqui em São Paulo, de um hospital que a gente fez para a Mil, fica ali na Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista, né? Um prédio de 16 andares, a gente estava no 7º pavimento, mudou a norma de bombeiro, o prédio de bombeiro não estava aprovado ainda, a gente teve que demolir 7 andares do térreo para cima e 6 de subsolo, demoliu tudo, a caixa de escada, e fizemos tudo de novo, foi 1 milhão de pedrada de prejuízo ali. Ah, a Mil tem dinheiro? Tem, mas foi um erro técnico assim, desculpa o termo, foi uma cagada homérica dos projetistas ali na época, né? Então eu guardei muito isso como aprendizado. A importância de projeto de bombeiro, saiu prefeitura, você já tem que aprovar bombeiro. Depois daquele acidente da Boate Kiss, lá no sul, que foi em 2013, se eu não me engano, 2012, meados ali, bombeiro atualiza a cada 6 meses. E São Paulo, não sei se você sabe, mas é o estado mais restritivo do país e todos os outros se baseiam em São Paulo. Não sabia. Pois é, então São Paulo muda toda hora, cara. Então eu tô até suando frio aqui. Vamos correr com esse cara de bombeiro pra ele protocolar. Ele vem assessorando a gente desde o começo. Tá, mas pega no pé dele para aprovar. Então assim, ó, né, o projeto a gente sempre manda para ele, então assim,
entre aspas, acredito eu que caixa de escada tá tudo nas medidas certas, tudo Ó, vou te correto. dar um outro exemplo de uma obra minha que eu entreguei no ano passado. Foi uma obra que a gente fez em várias etapas de um cliente institucional. E quando a gente fez o projeto em 2018, eu aprovei o bombeiro, né? O projeto era nosso, aprovei o bombeiro, a obra também era nossa. A rede de sprinkler do estacionamento, são 2 lajes de estacionamento, era um tubo de cobre de 2 polegadas. Aí foram executar o ano passado, no final do ano passado, o bombeiro que foi fazer a inspeção exigiu que para tubo de cobre tinha que ser a conexão de 2,5 e o tubo tinha que ser de 3. Putz, teve que fazer tudo de novo a tubulação. Já estava executado, 2 andares, 7 mil metros de laje, 14 mil metros de laje, com toda a rede de sprinkler, tudo passadinho, bonitinho. O que nos salvou? Que no projeto a gente indicou o diâmetro do tubo. E não é comum. O projeto de bombeiro é bem porcão, assim, né? Mas na Sim. legenda a gente colocou lá, tubo de cobre, não sei o que, papapá, 2 polegadas. E aí tinha sido aprovado, né? Aí como o fiscal, bombeiro fiscal veio e falou, não, ó, tá no projeto. Foi o que a gente... Não, tá aqui, ó. Ó, foi aprovado. Ah, tá errado? Não tá errado, porque na ocasião, lá em 2018, a norma não era essa. Você está me cobrando pela norma atual, mas eu tenho direito de anterioridade, porque o meu projeto lá naquela ocasião... E o bom do bombeiro é que bombeiro não vence, né? É diferente de prefeitura, por exemplo, que tem prazo. Bombeiro não. Bombeiro, enquanto você não pediu a VCB, ele é válido. Então é importante, cara. Importantíssimo. Não, pode deixar, eu vou fazer já essa... Até porque o teu sistema de vedação é diferenciado, né? Então, se mudar, por exemplo, caixa de escada, lá você tem o hall, eu não sei se o hall é pressurizado ou não, eu não sei se ali onde está a cadeira de rodas, né? O ponto de estacionamento da cadeira ali, eles vão pedir lá as 2 horas de duração, né? De resistência ao fogo, mas... Tô até pensando, viu, Teodora, em mudar, fazer o revestimento da caixa de escada, porque eu ia fazer com placa cimentícia, né? Tô pensando em fazer com light wall. A caixa de escada ali, né, onde tá os 2 elevadores e a escada mesmo. A parte interna, você fala? Faz de drywall, bicho. Chapa rosa. Não, então, assim, ó, no projeto agora, tava o quê? Externo, chapa cimentícia, e interno, dupla chapa rosa. Uhum. Então mantém pra isso atender. aí. Mas aí eu falei, pô, ficar colocando dupla chapa, ficar colocando cimentícia por fora, eu falei, cara, e se eu fechar com light wall? Não. Uma paredinha de... Não. Já vem prontinha, não? Esquece isso. É mesmo? Não que... O problema é misturar os sistemas, né? E aí depois você tem manutenção, você tem a garantia, você deu 6 anos de garantia pro produto, você vai ter uma confusão para ficar dando manutenção disso aí depois. A chapa rosa resolve. Eu trabalho com... Ó, pra você ver, eu fiz um treinamento na Knauf, que é um fabricante, né? Em 2011, porque de 2008 para cá, eu acho que eu comentei contigo, né? Eu trabalhei muitos anos também na área hospitalar. 2008 para cá não se fez mais hospital com alvenaria, não existe mais hospital novo com alvenaria. Cara, desde 2008 o drywall resolve tranquilo, chapa dupla, lã mineral, tem a lã específica lá para colocar e tchau. Ela dá as 2 horas de resistência que precisa ao fogo, né? Ela tem eficiência, ela é como chama? Fugiu. Ela é material ignifugante, né? Que é aquele material que se auto-apaga, então ele não pega fogo, não expande o fogo, né? Não propaga, né? Não propagar. E é fácil de executar, é leve, você não vai ter dor de não, cabeça. por dentro só a cimentícia que é um pouquinho mais pesada, que é mais chatinha por fora, mas... Só a cimentícia, isso aí você tem razão. Mas se já está previsto isso, então mantém, não esquece, deixa o light wall para outra obra. É que eu falei, o light wall já vem, né, cara, ele resiste lá 1h20, a de parede de 12, de 15, lá se eu não me engano, a peça. Eu falei, já vem com a chapa cimentícia por dentro e por fora, coloco ali. Falei, deixa aparente mesmo, né? Passa uma resina, só fica bonitinho lá por fora.
É Mas que aí, entendi. aí é a cabeça de engenheiro, né? Esquece da arquitetura, não. Calma, não faça movimentos bruscos, né? Calma. Você tá pensando na funcionalidade, tá esquecendo da estética. Calma. Não priemos cânico, como diria o É, filósofo Chapolin, né? li. Bom, beleza, cara. Ó, mas Avalia se você eu achar. acho, falando sobre a questão de amanhã, eu acho que a gente deveria fazer um bate-papo inicial. Tanto é que ele reservou 30 minutos ali. Eu acho que a gente deveria, eu gostaria, né, que você se apresentasse, tal, tal, tal. Eu acho que vai trazer peso isso daí. É que amanhã nós vamos só soltar a bomba no colo dele, né? Nós É vamos isso aí. ter solução, assim. E Dizer pra fala, ele o fala, seguinte, ó, a gente precisa repactuar cronograma, a gente precisa repactuar o é orçamento, isso aí. Vamos tá soltar a tudo, bomba e tá. falar, nós vamos trazer semana que vem um relatório de tudo isso daí. E aí, com quem que nós vamos ter que falar? É com vocês dois mesmo ou nós vamos ter que ir para cima? Vamos ter que realinhar esse negócio, esse orçamento de vocês aí. Preciso entender quais são os critérios, porque eu informei aqui que eu gastei 500 pau no negócio que está dizendo que aqui vale 50. A Então, gente já... se esse item está disparado, tá tão descolado desse jeito, e os outros? Então, tem que olhar esse orçamento inteiro, né? Eu vi que dá para exportar ali, depois a gente exportar esse orçamento deles e colocar esse comparativo seu lado a lado. Até, se for o caso, pede para o nosso estagiário master aí fazer essa análise, né? O Cláudio. É, porque aí a gente vai encontrar esses problemas, né? Ó, você orçou 300, o cara tá dizendo que 500 pau não pode representar num item só a diferença. Ou foi isso que eles fizeram? A gente deu sorte de achar num item porque foi discrepante demais, né? E em paralelo aí a gente continuar nessa estratégia de, tá bom, vou trazer 2 unidades para eu dar velocidade aqui na obra e principalmente essa questão de amarrar os tranches dele, que provavelmente talvez você não vai pegar, porque você pegou agora. Esses 900 pau que você pegou de investidor agora, lá na frente você não vai pegar esse 1 milhão deles. Porque aí você teve venda, você teve valor de entrada, você teve outras coisas que somaram com esse 1 milhão que entrou agora. Se a gente conseguir matar 2 tranches lá na frente, você pelo menos não paga esses juros, né? A gente economiza aí. Sim. Então, vamos fazer, eu acho que é válido, viu? Vamos fazer esse pré-início com eles, até tirar um pouquinho de dúvida, que nem você falou da venda lá. Ah, se a gente fizer essas 2 unidades, entra né, em consideração para vocês a venda, eu acho que vale a pena. Nem que seja uma conversa um pouco mais rápida, colocar isso na mesa, e aí a gente vem para um detalhe, até para entender se vai ser com eles mesmo que nós vamos continuar essa conversa ou não. Você vai ter O valor de tabela dessas unidades que estão sendo vendidas é qual? agora precisa, o Nelson refez isso aí, eu não tenho de cabeça, cara. Mas a que você tinha mandado para eles antes, você sabe mais ou menos? 500 e pouco? Ah, Dá mais dos 10% que eles sugeriram ali que a gente tem que informar caso... para essas duas que a gente quer por 400 por 500, 400 e pouco aí, essas duas sim. Para as outras, que o Nelson tá falando em 550, pode ser que não. Tá. Porque assim, ó, ele fez 3 modelos, né? Um para o cliente final, um para investidor, comprador que vai pagar em 20 vezes, e uma para essas 2 unidades, o cara vai pagar em 2, 3 vezes, entendeu? Uhum. Então, se ele fez um preço médio para 6 unidades em 550, um preço médio para comprador final em 630 e para essas 2 unidades que vai queimar aí 450, 470 lá, Tá. mais ou menos. Então, assim, ó, se pegar essa para investidor, essas 6 unidades de 550, se a gente pegar a tabela nossa antiga que está lá com eles, Kamakazi, e tirar 10%, eu acho que o 550 está dentro. Não estaria fora, entendeu? Tá, entendi. Porque essa unidade, a gente tá, porque a média estava sendo 600 mil para a unidade. Se tirar 10%, dá 60 mil, seria 540. E ali está 550, então eu acho que não está fora, entendeu? Não está acima dos 10% de desconto. Agora, a tabela nova que o Nelson fez, ele subiu mais um pouco, a média foi para 630.
Então, pô, aí sim, né? Se você tirar 10% disso, em 550 ficaria abaixo de 10%. Entendi. Tá bom, fechou, cara. Vamos pra cima. Vamos Fechou? falando. Qualquer coisa, se eu tiver mais alguma questão, eu vou colocando no grupo lá. Tá bom, então. Falou, Teodoro. Fechou, valeu, cara. Abraço, valeu, Teodoro. Fica com Deus aí, abraço. Amém. Tchau, tchau. Tchau.